Está desligado o Programa de áudio de você. pós-graduação em Ciências Ambientais, tratamento de efluentes líquidos, professor Dr. Leandro Cardoso de Moraes. Solos, a técnica Susan da Silva Lessa, seminário efluentes industriais, aplicações. Equipe de alunos, Francisco Salles Carvalho, Hilo Nunes, eu, Suelen de Souza Pereira. Prazo de entrega 19 de junho de 2024. Sumário. São 8 tratamento de águas para uso industrial, processos de tratamento de efluentes industriais, sistemas de tratamento de efluentes industriais, estudo de caso, indústria têxtil, conclusão e referências. Pode mudar. Introdução. A humanidade vem se defrontando com problemas ambientais, financeiros, sociais, econômicos e questões ambientais, em particular com a água, adquirem especial atenção e importância, pois as demandas estão se tornando cada vez maiores, sob o impacto do crescimento acelerado da população e um uso maior da água, imposto pelos padrões de conforto e bem-estar contemporâneo. Entretanto, a qualidade das águas na Terra, rios, lagos naturais, represas dos ecossistemas e a vida em geral, vem sendo degradada de forma alarmante. E esse processo pode se tornar irreversível, sobretudo nas áreas densamente povoadas dos países emergentes, como é o caso do Brasil. A Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei Federal 9433, 97, estabelece que a gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo da água, que, evidentemente, incorpora. As águas, pela resolução CONAMA, elas são classificadas em doces, salinas e salobras. Aqui, no nosso caso, o interesse é pelas águas doces, né? E elas são classificadas em 5 classes. Classe especial, que é para abastecimento para consumo humano, com desinfecção, preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. Lembrando que tem 2 grupos de unidade de conservação, proteção integral e desenvolvimento sustentável. Classe 1, abastecimento para consumo humano após tratamento simplificado, proteção das comunidades aquáticas, recreação de contato primário, natação, esqui aquático e mergulho, irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas, que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam inseridas cruas, sem remoção da película, e a proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas. Tudo isso é classe 1. Classe 2, abastecimento para consumo humano após tratamento proteção das comunidades aquáticas, recreação de contato primário, irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques e jardins, com contato direto com o público. E, além disso, a aquicultura e a atividade de pesca. A classe 3, abastecimento para consumo humano após tratamento convencional avançado. Cerealíferas e forrageiras. Pesca amadora, recreação de contato secundário e dessedentação de animais. E a classe 4 é para navegação e harmonia paisagística. Conceito de tratamento, conforme resolução CONAMA 357, classifica os corpos d'água e diretrizes ambientais para enquadramento, condições e padrões de lançamento de efluentes. São técnicas de remoção ou inativação de constituintes refratários aos processos convencionais de tratamento, os quais podem conferir à água características tais como cor, odor, sabor, atividade tóxica ou patogênica. O tratamento convencional é clarificação com utilização de coagulação e floculação, seguida de desinfecção e correção de pH. E o tratamento simplificado
é clarificação por meio de filtração e desinfecção e correção de pH quando for necessário. A água é essencial para todas as formas de vida e fonte de energia para a sociedade humana, seja como forma de vapor, hidroeletricidade, meio de transporte e nos diversos industriais. A água tem uma diversidade muito grande de usos na indústria, tais como matéria-prima, reagente, solvente, veículo de suspensão de materiais, operações envolvendo transmissão de calor, agentes de resfriamento e de agente de aquecimento e fontes de energia. Elas podem modificar suas propriedades físicas, químicas e biológicas, como turbidez, cor, odor, teor de sílica, gases dissolvidos, oxidabilidade e reação da água. A gestão e conservação da água para uso industrial está diretamente relacionada de efluentes industriais e do chorume de aterro sanitário, buscarem soluções eficazes à atividade. A Confederação Nacional das Indústrias, CNI, ela estabelece que o setor industrial brasileiro representa cerca organizadas nas 27 unidades da federação e aproximadamente 1.250 sindicatos patronais de pequenas, médias e grandes empresas. As principais tipologias industriais são construção, indústria extrativista, né? Extrativa, extração de minerais metálicos e não metálicos, indústria de transformação, óptica, defesa e segurança, materiais e equipamentos hospitalares e de saúde, biotecnologia e nanotecnologia e outros segmentos. Conceituação. Conceituando efluentes industriais, são resíduos no estado líquido ou gasoso, que são gerados durante os processos industriais. Eles contêm substâncias prejudiciais, principalmente tóxicas, que exigem tratamento adequado. Eles não alteram a composição das substâncias moleculares, ou seja, a substância conserva-se a mesma. Por exemplo, dissolução, etc. Características, eles são interatômicos, ou seja, formam novas substâncias. Energia, calor e luz. Por exemplo, combustões, decomposição dos corpos, etc. O tratamento físico-químico de efluentes combina processos físicos com reações químicas para pela neutralização, acerto da temperatura, diminuição de cor e turbidez e pela floculação do efluente, finalizando com a correção do pH. Todo o processo é controlado por dispositivos automáticos. Outros reagentes são adicionados nessa fase, como os floculantes, o sulfato de alumínio, cloreto férrico e polímeros, induzindo a decantação ou flotação. Facilita a retirada de partículas em suspensão, que, quando agregadas pelos floculantes, formam conglomerados mais densos ao meio líquido. A flotação forma flocos menos densos, que sobem à superfície do líquido. Tanto a floculação quanto a flotação podem requerer auxílio mecânico na separação dos sólidos. O decantador utiliza placas ou módulos tubulares. Usa ar comprimido, injetado pelo fundo do tanque. 3. Tratamento de águas para uso industrial. As águas naturais, elas apresentam necessário
um tratamento prévio, visando ao atendimento das especificações de cada uso particular. As impurezas podem estar em 3 formas: partículas e materiais dissolvidos. De maneira geral, pode-se dizer que os sistemas de tratamento de ações que visam a remoção das 3 formas de impureza. As operações e processos mais comuns usados no tratamento para uso industrial são sedimentação, remoção de impureza, água, remoção da sílica solúvel, troca iônica e desagentificação. Operações e processos de tratamento de água para uso industrial, que é o foco do nosso trabalho. Sedimentação, remove partículas de suspensão e as partículas coloidais, em 2 etapas, floculação e filtração. Remoção de impurezas solúveis, as principais são os sílica solúvel, abrandamento da água, correção da dureza da água, consiste na remoção dos cátions, cálcio e magnésio, pode ser precipitação química ou outra troca iônica. Remoção da sílica solúvel, o óxido de magnésio reage com a sílica, formando silicatos insolúveis, removidos no sistema. A troca iônica, que é a troca dos cátions cálcio e magnésio, sódio presente na resina. E a desagentificação, que é a remoção dos a forma de impurezas indesejáveis, que são responsáveis pela corrosão. Os principais gases que podem ocorrer, como impureza nas águas, são o oxigênio, o gás carbônico, o sulfeto de... Item 4. Opa! Agora, boa noite a todos. Boa noite a todos. Queria agradecer aqui toda a equipe, a Suelen, o Nilo e a Elizabeth, por termos convivido aí esses praticamente 4 meses, né, no laboratório, e que a gente hoje produz esse seminário para que a gente possa compartilhar com demais colegas. Então, eu também vou ser muito breve, até porque o seminário está muito extenso, né? Mas eu vou trabalhar em cima como é que eu posso afirmar isso, em tema de... Eu vou resumir alguma coisa, mas quem tá vendo o seminário vai ter a percepção do que eu estou falando. Então, eu vou falar um pouco dos processos de tratamento de efluentes industriais, certo? Ou seja, uma visão geral de métodos físicos, químicos e biológicos, ou seja, apresentar os principais métodos de tratamento de efluentes industriais, focando em processos químicos e biológicos. E pode passar aí. Eu vou passar aqui, tá? É melhor para mim passar. Então, a importância, né, em cima desses processos, desses métodos, né, de tratamento de efluentes industriais, focado nesse processo químico e biológico, né, ele tem uma importância muito grande, porque ele trata efluentes industriais para a preservação ambiental em conformidade com a legislação, né? Se você observar bem na exposição inicial do Nilo, ele deixou isso muito claro, né, para a gente, como é que se diz, perceber. Então, a gente vai ter, né, nesses processos físicos, né, o que é um processo físico? Ele é um processo, na realidade, de remoção, né? Ele remove, vamos dizer, os sólidos em suspensão e flutuantes através de separação física, né? Essa aplicação, nessa aplicação são utilizados, né, como pré-tratamento para separar sólido de maior dimensão e líquidos como é que a gente pode falar a palavra difícil? Miscíveis em água, né? Ou seja, e aí nós vamos ter o quê? O processo de ter o gradeamento, né? E o gradeamento, na realidade, ele é um processo de remoção dos sólidos grosseiros, né? Que a gente pode definir para evitar entupimento e aspecto desagradável, né? Esse método, né? Ele pode ser mecânico,
ou de limpeza manual, com espaçamento entre barra de 0,5 a 2 centímetros, né? Isso é um dos, vamos dizer, métodos utilizados, né, na sua aplicação. O segundo método chama-se peneiramento, né, que também é um processo também de remoção de sólido com diâmetro superior a 1 milímetro, ou seja, a aplicação dele, essa aplicação ela vai se dar em indústrias de refrigerante, têxtil, pescado, abatedouros, costumes, cervejaria e, vamos dizer, fabricante de suco de frutas e alimentos. Então, esse peneiramento, ele dá mais em situações, vamos dizer, com diâmetro superior a 1 milímetro. Então, ele é mais refinado, vamos dizer assim, né, em termos de sua aplicabilidade. Pode passar aí, Beth, por favor. Beth? Pode passar. Pronto, foi? Já passei. Passei já. Não, agora sim. Já passei. Então, vamos lá. Então, a gente falou um pouco de gradeamento, né? Falou de peneiramento, né? Que os dois fazem a remoção de sólido grosseiros, que é o gradeamento, e o processo de peneiramento, ele faz um processo mais, vamos dizer, de indústria, coisa mais refinada, né? Já o processo de separação, né? Que é o processo de separação de água e óleo, né? Ele se baseia na diferença de densidade, recolhendo frações oleosas na superfície. Então, ele é muito diferente em relação à questão dos dois métodos anteriores, né? Ou seja, o processo se dá como? Se dá com óleos densos, né? Os óleos são óleos densos, não sedimentados, e removidos por limpeza de fundo. Ou seja, ele tem esse processo diferenciado, né? E o outro processo é o processo de sedimentação, ou seja, aquele processo em que se separa, vamos dizer, partícula sólida em suspensão, né? Através de gravidade e diferença de densidade, né? Por que se faz isso? Com o objetivo da clarificação do líquido e espaçamento do lodo, ou seja, essa vamos dizer, é um objetivo, vamos dizer, desse processo de sedimentação. Ele tem como objetivo isso, é a classificação dos líquidos e espaçamento do lodo, né? O outro processo, pode passar aí, Beth, por favor. O outro processo é o de filtração, né? A filtração também é outro método, né, que eu poderia descrever, né, aqui de forma bem resumida, né, que é a passagem de uma mistura sólido-líquida através de um filtro, retendo sólido em suspensão, né? Esse vamos dizer, como se tem a sua aplicabilidade, né? E vamos dizer, o seu desenvolvimento, né, vamos dizer assim, dessa forma, ele se dá, né, através da filtração em membranas em membranas altamente desenvolvida para aplicações industriais também. Ele também tem esse tipo de, vamos dizer, de aplicação no dia a dia, né? Pode passar, Beth, por favor. Agora a gente está nos processos químicos, né? Que vamos dizer assim, os processos químicos, né? Como é que se pode a gente definir o que são os processos químicos, né? Eles são utilizados para a classificação efluente de concentração em lodos, né? Então a gente vai ter o quê? Não, para ainda falta. Beth, volta um pouquinho lá, por favor. O slide anterior, por favor. Você volta isso. Eu não falei aqui, mas eu estou especificando do processo de que chama-se processo de flotação, né? Eu terminei esquecendo aqui, mas vou falar. Eu posso escrever esse processo como ele sendo um processo que é utilizado para a classificação de efluentes e concentração de lodos também, né? E os tipos são os flotadores, né, que a gente pode definir, flotadores, ar desenvolvido, e o ar injetado e o ar induzido. São os dois tipos do processo de flotação, né, que são os dois tipos, que é o flotadores e o ar dissolvido, né, flotadores a ar dissolvido, né, e o ar injetado e ar induzido. E são dois tipos de processo de flotação. Pode passar agora, Beth, por favor.
O próximo slide, eu vou estar falando sobre os processos químicos, né? E aí vou fazer brevemente aqui uma descrição, né? Os processos são aqueles que incluem classificação química, né? Eletroangulação, precipitação, desfosfato, oxidação por ozônio, entre outros, né? E esse processo ele tem como objetivo, né? Vamos dizer, ele tem como objetivo remover substâncias orgânicas, inorgânicas dos efluentes, né? E a classificação química, eu descrevo como sendo um processo de floculação e precipitação para remover substâncias orgânicas e inorgânicas, né? O método, né? O método é o método que nós temos um método de adição de substâncias químicas para como é que eu posso desenvolver assim? Adição de substância química para formar partícula que se aglutinam e se precipitam, entendeu? Essa é a classificação de química no que diz respeito ao processo de flutuação. Você pode passar aí, viu, Beth? Por favor. Pode passar também isso aí, que eu vou pular para o outro, que são a imagem da classificação do físico-químico da flutuação, né? E aí nós vamos ter agora o processo de redução de cromo, que a gente define como cromo hexavalente, né? Volta um pouquinho aí, Beto, por favor. Você pulou aí, eu estou meio aqui. Então, Beth, volta o anterior, por favor. Você voltar ao slide anterior, por favor. Eletro. Não, o outro lá, Beth. Volta mais um. Aqui. Isso. Esse aqui. Então, clarificação. Então, esse processo, né, a gente pode definir, nós temos um processo de redução de óleo hexavalente, né, que eu consigo definir como um processo que reduz como hexavalente para como trivalente e precipitar como hidróxido, né? E a condição dele ocorrer, ele ocorre quando ocorre em pH ácido inferior a 2,5. Pode passar o próximo. Aqui, ó. Isso. E a precipitação, né? É aqui, ó. É aqui que você estava falando. E a precipitação, né? A precipitação do fósforo, né? A gente pode descrever ele como sendo uma coagulação química e precipitação de fósforo, né? Esse método nós definimos como uma reação entre íon férrico ou alumínio com fosfato. Então, a gente define dessa forma, né? Os processos, pode passar o próximo, Beth. Os processos biológicos, né, que agora vamos falar um pouco desse processo biológico, né, são processos que reproduzem fenômenos de autodepuração natural, né? A gente vê isso de forma muito bem clara nesse nosso estudo que a gente pesquisou aí, né? Então, ele tem essa capacidade. E o método, né, ele tem uma reação entre íon férico, alumínio e fosfato. O processo biológico, ele reproduz, que é o nome de autodepuração natural. E ele tem como objetivo, né, essa questão da remoção da matéria orgânica através de transformação em sólidos sedimentares ou gases, né? Isso é muito comum. Os tipos de processos biológicos, né, que a gente pode elencar aqui, você pode aí até pular, viu, Beth? O próximo, por favor. Então, o próximo sou eu que vou falar. Não, deixa eu concluir aqui. Você quer fazer mais alguma? Concluir? Eu quero fazer mais essa situação. Então, eu preciso aqui concluir, porque eu estou... Então, os tipos de processos biológicos, né, a gente tem essa palavra é muito difícil, anaeróbicos, que são lagoas aeróbicas e fotossintéticas, né? Aí você tem o aeróbico, né, que são processos de lodo ativado. Nós temos anaeróbicos, que são anaeróbicos em biogestores, né? E eu fecharia, vamos dizer, essa minha apresentação, né,
como uma breve conclusão desse capítulo que eu expliquei para você aqui, que é o seguinte, né? Sobre a importância do tratamento de efluentes industriais para a preservação ambiental. Eu acho que também a gente tem que pensar na implementação de tecnologias eficientes em conformidade com a legislação ambiental. Isso é fundamental, a gente trabalhar em cima disso. Se não trabalharmos em cima disso, a gente vai estar cometendo algum tipo de equívoco, né? Ninguém pode cometer esse equívoco nesse tipo de evento, né? E estamos aqui para a pergunta, né? Ao final do seminário. E agora que eu concluo minha parte, passo para a Beth dar continuidade. Obrigado a todos vocês pela atenção e pelo tempo de paciência. Por favor, Beth. Okay. Você consegue passar aí? O que é que eu faço? Então, eu consigo, pode deixar. Então, dando continuidade, agora vamos falar dos sistemas de tratamento de efluentes industriais. Bom, os efluentes líquidos são contaminados nos sistemas de fabricação. Substâncias tóxicas, metais e corantes são alguns dos elementos presentes nesses efluentes. Os sistemas de tratamento são constituídos por etapas que objetivam a remoção desses poluentes. Esses sistemas são definidos por níveis de tratamento e aplicações. Vamos falar no próximo slide a respeito. Por exemplo, para a remoção dos sólidos grosseiros são utilizados e flotadores. Os sólidos coloidais e dissolvidos são removidos com os tratamentos físico-químicos. Os processos biológicos são utilizados para a remoção de matéria orgânica dissolvida ou coloidal. Os níveis de tratamento, eles são classificados em um tratamento preliminar, o primário, o secundário e terciário. Inicial do processo e busca eliminar materiais mais grossos, como areia e outros sólidos, por meio de processos físicos, equipamentos e métodos. O peneiramento e a sedimentação. Os sólidos passam por grades grossas e médias para a retirada dos materiais brutos. Depois, passa por um desarenador, onde a areia é decantada no fundo de processos físicos para a remoção de poluentes, com foco na eliminação de sólidos sedimentáveis, como a matéria orgânica suspensa, óleos e graxas. Por meio de um decantador, os sólidos são despejados no fundo de um tanque para a etapa seguinte, que é o tratamento secundário, quando for o caso. Então, o tratamento secundário elimina a matéria orgânica através de mecanismos biológicos, como a digestão aeróbica e anaeróbica. Os micro-organismos consomem a matéria orgânica do resíduo líquido, eliminando assim as impurezas e dando origem ao gás carbônico. Na digestão anaeróbica, os micro-organismos não precisam de oxigênio para a digestão e, no final, geram os gases. No tratamento secundário, há uma infinidade de equipamentos e métodos que podem ser utilizados, como lagoas de estabilização, filtros biológicos, lodos ativados, entre outros. A melhor escolha do procedimento depende da quantidade dos recursos, do espaço disponível, da mão de obra e aquilo que se quer tratar, né? O tratamento terciário elimina os materiais que sobraram dentro dos efluentes industriais. Os poluentes dependem das características do resíduo, que podem ser nutrientes, organismos patogênicos e compostos não biodegradáveis. Os mecanismos utilizados podem ser químicos e biológicos, de acordo com o tipo de poluente encontrado na composição desse fluente. Os métodos e equipamentos utilizados vão desde a disposição no solo para filtrar o efluente e reter os organismos patogênicos, a desinfecção e cloração para o tratamento da água, inserindo cloro para matar os micro-organismos, e a lagoa de maturação, com luz solar para exterminar ovos de organismos patogênicos. Aqui nós vamos falar das principais aplicações e processos, né, de tratamento. Devido à complexidade de composição de efluentes industriais, são necessárias as associações de diversos níveis de tratamento para a obtenção de efluentes com as qualidades requeridas pelo padrão de lançamento. A definição do processo de tratamento deve considerar também custos de investimentos e custos operacionais,
área disponível para a implantação do tratamento, o clima, a legislação, a classe do corpo receptor, proximidade de residências, direção de ventos, estabilidade do terreno, assistência técnica e controle operacional. Então, vamos falar um pouquinho, né, dessas aplicações e processos para a indústria alimentícia. Indústria de bebida, mais especificamente refrigerantes. Os níveis, né, os processos, é o preliminar, o primário e o secundário. Bebida, cervejas, preliminar, utiliza o secundário e o secundário simples. Para a indústria do pescado, é o nível preliminar, o primário e o secundário. Abatedouros de aves é o preliminar e utiliza-se o secundário. Na verdade, o secundário, quando, por exemplo, para as lagoas anaeróbia, facultativa e de água-pé, quando não existe uma possibilidade ou área para esse secundário, ele entra com um tanque de equalização, clarificação física e tratamento biológico por lodos ativados, que é o tratamento primário. Os abatedouros de bovinos e ou suínos, ele utiliza o nível de tratamento preliminar e secundário. E laticínios, o tratamento preliminar, o primário e secundário. Agora, para a indústria química, a tinta, né? A indústria de tintas, então, utiliza o tratamento preliminar, o primário e o secundário. No caso do têxtil, é o preliminar e o primário, e petroquímica utiliza o tratamento preliminar, primário e secundário. A farmacêutica é o tratamento primário e secundário, e reciclagem de tratamento, o primeiro, que é o sistema, como exemplo, que é o FAD. Então, aqui o efluente, ele, por agitação mecânica, ele vai passar pela câmara de floculação, né? E, em seguida, esse efluente vai para a câmara de flotação. Então, aqui a gente tem fluxo, que é bem interessante. Então, nela, os flocos entram em contato com as microbolhas de ar e são arrastadas para a superfície pela diferença de densidade. O lodo flotado acumula na superfície do tanque, sendo raspado para um compartimento para desidratar. O líquido clarificado, segue para um tratamento ou para o descarte. Então, a gente tem aqui os dois fluxogramas completo, e à direita é um detalhe do elemento aí flotador. Esse flotador por ar dissolvido, ele é aplicado na indústria petroquímica e de alimentos, pois apresentam efluentes com sólidos, cuja velocidade de sedimentação é baixa ou quando há material oleoso. A indústria mineradora, de celulose e papel, curtume, frigorífico, óleos e conservas, na pré-preparação de resíduos minerais, vegetais e orgânicos, óleos emulsionados e efluentes. E aí nós vamos ter as principais funções, né, que está relacionado, e os benefícios. Tá? Então, depois vamos ter o sistema de gerador de microbolhas. Hoje já existe também o de gerador de nanobolhas, né? Mas aqui a gente está apresentando o de microbolhas. Então, a gente vai ter, ele é composto por ar e água, que ele a mistura, então, ao ser expelida do saturador, ela vai sofrer uma diferença muito grande de pressão, liberando, então, as microbolhas no flotador. As microbolhas formadas se agregam, né, ao efluente floculado. As partículas em suspensão, ao se juntarem com as bolhas de ar, têm a sua densidade reduzida e são arrastadas até a superfície, formando o flotado. A remoção do lodo flotado ocorre por um sistema de raspagem. Aqui também tem um esquema, né? Esse sistema, então, ele pode ser aplicado em indústria têxteis, de metal mecânica, postos de gasolina, papéis de celulose, cortumes, torrefações, refinarias, cervejarias, frigoríficos, laticínios, entre outros, e também na agroindústria. E aí, os vários benefícios, né? Um deles é que ele permite a agregação de vários módulos, então ele é muito versátil, ele é muito compacto, enfim, ele tem a redução do DBO,
reduz o consumo de produtos químicos, controla muito bem o nível de pH. Então, eficiente, né, do tratamento. Agora, Suelen? Olá, boa noite, tudo bem? Bom, eu vou falar sobre o estudo de caso na indústria têxtil. Bom, a busca por métodos eficientes e sustentáveis de tratamento de efluentes se tornou uma questão crítica devido ao aumento da poluição industrial e sua implicação nos ecossistemas aquáticos e na saúde humana. A indústria têxtil desempenha um papel importante na economia mundial. No Brasil, essa atividade está entre os 8 setores mais importantes. Apesar das diferenças tecnológicas entre pequenas e grandes indústrias sejam significativas, todas têm a particularidade de utilizar grandes quantidades de água. Esse fato, associado ao baixo aproveitamento dos insumos, faz com que a indústria têxtil seja responsável pela geração de grandes volumes de resíduos, com elevada carga orgânica e forte coloração. Os corantes utilizados no tingimento de fibras têxteis costumam ser resistentes ao tratamento. Cerca de 20% da carga de corantes se perde nos resíduos de tingimento, representando sérios problemas ambientais. Os processos de tratamento mais eficientes contribuem significativamente para a mitigação dos problemas ambientais associados à disposição inadequada de efluentes industriais. Pode passar, Beth. A busca por métodos eficientes... pode voltar, por favor. Mas agora, espera um pouquinho. Acho que ele demora um pouquinho para entrar. Tratamento, né? Isso. Entrou? Sim. Tratamento do efluente de uma indústria têxtil. Processo físico-químico com ozônio e coagulação floculação. A ozonização tem ganhado destaque como um processo viável para a remoção da cor. Inicialmente, a ozonização é utilizada principalmente para quebrar as moléculas dos corantes, seguida pela descoloração. Ao adicionar um oxidante potente como ozônio ao efluente têxtil, ocorre uma modificação na natureza ou na quantidade de cargas na superfície das partículas, o que facilita o processo de coagulação-floculação. Conforme Hansemer e Sands, o objetivo da pesquisa foi mostrar a eficiência e a viabilidade no tratamento de efluentes têxteis pelo método físico-químico, que utiliza no processo de coagulação-floculação e oxidação por ozônio para a remoção de cor e turbidez, através de uma dosagem mínima de ozônio, de coagulante, sulfato de alumínio, no caso desse estudo, de alcalinizante, cal hidratada, e de polímero, que auxilia no processo de floculação. Foram realizados nesse estudo, testes de jarros para determinar a dosagem ideal de coagulante cal de polímero, o tempo adequado de floculação e decantação, o pH ótimo e o gradiente de velocidade ideal, visando otimizar os parâmetros de tratamento para o efluente têxtil em questão. As medidas de pH, DQO, sólidos suspensos, temperatura, turbidez, condutividade e alcalinidade foram realizadas utilizando-se os métodos descritos no Standard Methods. Os resultados demonstraram que a adição do polímero resultou na melhor performance,
com uma eficiência de remoção de cor e turbidez em torno de 28%. Isso sugere que não há necessidade... 98. Oi? Desculpa. 98. Ah, desculpa, eu falei errado, né? Isso sugere que não há necessidade de aumentar as doses de ozônio para obter uma boa remoção desses parâmetros quando o polímero é utilizado. Bom, as práticas laboratoriais realizadas durante a disciplina de tratamento de efluentes líquidos passíveis de aplicação no tratamento físico-químico de efluentes industriais. Nós realizamos o teste de JAR-teste, ensaio de floculação, que é um processo eletrolítico que envolve a desestabilização de poluentes emulsificados ou em suspensão, em meio aquoso, sendo possível identificar a taxa de pH, cor e turbidez com as melhores condições de floculação e, dessa forma, otimizar a dosagem de coagulantes durante o processo de tratamento da água bruta. Teve também o tratamento de efluente por eletrofloculação, que é um processo de simples operação com boa eficiência, mostrando-se ser uma técnica promissora para o tratamento de efluentes, com capacidade de remover corantes de forma eficiente em um curto período de tempo. Teve a pré e pós-tratamento com carvão ativado em corantes têxteis através dos kits validados da RASH. Os parâmetros analisados foram nitrogênio total, fósforo total, surfactante aniônico, demanda química de oxigênio e carbono total orgânico e inorgânico. E não foi. Travou, eu acho. O próximo, Beth. Tá, então. Foi agora. Foi, agora foi. Processos oxidativos avançados. Demora um pouquinho, né? Tem um delay. Não, tranquilo. A fotocatalise é uma tecnologia promissora no tratamento desses efluentes e na descontaminação ambiental. Apesar de sua implementação em escala industrial demandarem ainda muitos estudos, como desenvolvimento e otimização de reatores em escala industrial, a aplicação dessa tecnologia aponta para resultados significativos no tratamento ambiental. Tem o tratamento de corantes por fenton e fóton-fenton, que a degradação dos poluentes pelo processo fenton tem vantagens significativas sobre outros métodos de oxidação, principalmente quando empregados em valores baixos de pH. Teve uma outra técnica também que a gente utilizou, que foi tratamento de corantes por reação de fenton. O processo fenton se destaca no tratamento do efluente colorido por sua eficácia e simplicidade na degradação de corantes em efluentes. Uma outra foi a remoção de corante têxtil com carvão ativado. O carvão ativado é um dos adsorventes mais utilizados na remoção de cor, impurezas de gases e líquidos devido à sua alta capacidade de adsorção, em razão de sua estrutura porosa bem desenvolvida e a alta capacidade de adsorção associada à distribuição de tamanho de poros, área superficial e volume de poros. E teve a degradação de corantes têxteis utilizando Saccharomyces cerevisiae. Estudos apontam que membranas celulares têm alta capacidade de adsorção, biosorção, e no caso de alguns micro-organismos produtores de enzimas, como a levedura Saccharomyces cerevisiae, via degradação, biodegradação. Bom, concluímos com esse trabalho
que, com base nos assuntos levantados e abordagens realizadas com a presente pesquisa em relação ao tratamento físico-químico e a geração de efluentes industriais, foi observado que as legislações ambientais, bem como as organizações relevantes como o CONAMA, a ANA e várias ONGs, tanto no Brasil quanto no mundo, estabelecem diretrizes claras. Essas diretrizes orientam as indústrias a adotarem práticas mais sérias e comprometidas com o uso consciente e responsável dos recursos hídricos, promovendo parcerias e respeitando o meio ambiente. Além disso, a pesquisa revelou que as estações de tratamento de efluentes, as ETs, utilizam métodos físico-químicos e biológicos em conformidade com as legislações pertinentes. Diversos processos estão disponíveis para tratar os diferentes tipos de efluentes produzidos pelas indústrias, cada um com várias técnicas específicas. A seleção do processo mais adequado para cada tipo de indústria depende dos níveis de poluentes e contaminantes presentes no seu efluente. Essa determinação requer a avaliação e a coleta de amostras por especialistas. Somente após a análise dos parâmetros, como a carga tóxica e orgânica, por exemplo, é possível determinar a eficácia e a melhor forma do tratamento. Diante das mudanças climáticas, dos custos e impactos sociais e ambientais dos eventos e desastres ocorridos, os agentes públicos e privados devem considerar nos projetos não só o custo-benefício, mas também a sustentabilidade socioambiental, fundamental para a qualidade de vida das pessoas que serão envolvidas no projeto e no dia a dia operacional do empreendimento, assim como os cuidados especiais com as comunidades envolvidas, a população das cidades, a região, entre outros. Os projetos das estações de tratamento de efluentes devem ser receptivos e ativos com relação aos eventuais ajustes que sejam necessários para as demandas sociais e as exigências ecológicas, incluindo a preservação e a conservação ambiental. Encerra-se esta apresentação com um trecho constante do documento, O Caminho para uma Nova Indústria, de 2023 a 2032, publicado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. Esse mundo em transição exige novas estruturas de governança e um compromisso global de desenvolvimento sustentável, não apenas para conter as ameaças emergentes, como o superaquecimento do planeta, mas também para reduzir os riscos de rupturas entre as nações. São ameaças globais preocupantes? Para o Brasil, no entanto, os enormes desafios e incertezas podem representar ao mesmo tempo grandes oportunidades. Para isso, é fundamental que adotemos políticas públicas de qualidade com vistas a reduzir efetivamente o custo do Brasil e aumentar a competitividade da indústria nacional e a atratividade do nosso ambiente de negócios. Temos, igualmente, que mobilizar investimentos expressivos voltados para energias renováveis, a bioeconomia e ecoinovação, entre outras tantas alternativas que podem levar o país a se tornar protagonista global na era da economia verde. Bom, finalizamos aqui com as referências do nosso trabalho e encerramos a nossa apresentação. Compartilhamento, tá bom? Para a gente fazer aqui a despedida. Pode ser? Mas eu queria fazer rapidamente aqui um comentário antes de você encerrar, Beth. Pode ser?
Então é o seguinte, eu vou fazer comentário, depois vocês me pedem para me encerrar a Sim, gravação. vamos fazer esse fechamento, né? Então tá, eu acho que o tratamento físico-químico de efluentes industriais, né, e aplicações, apresentado pelos alunos Elizabeth de Fátima Correia, Salles Carvalho, Nilo Nunes, Sueli de Souza Pereira, aborda as questões críticas relacionadas à poluição industrial e seu impacto em ecossistemas aquáticos e na saúde humana. Ou seja, o tratamento de efluentes é fundamental para mitigar esses problemas ambientais, destacando a importância de práticas e tratamentos adequados e eficazes. Ou seja, nós temos que buscar alternativas inovadoras, eficazes e que tenha, vamos dizer, um resultado positivo, né? Então, acho que isso é importante. Além disso, o documento, né, ele sublinha a relevância de uma gestão responsável dos recursos hídricos, conforme as diretrizes Pública Nacional de Recursos Hídricos e outras legislações. Isso também ficou muito claro aí, né? Legislações pertinentes ao tema, né? Reforçando o compromisso das indústrias com o meio ambiente e sustentabilidade. Eu acho que todos nós estamos vendo essa discussão, né, a nível nacional, e esperamos que essas boas práticas elas sejam, vamos dizer, colocadas em prática para que a gente possa ter um ambiente mais saudável na questão dos efluentes industriais. Era só isso que eu queria colocar. Da minha parte, eu termino por aqui. Então, vocês me concluem que eu encerro aqui a gravação. Quer falar alguma coisa? Não? Não, acho que... Suelen? Não, só isso. Só agradecer mesmo pelo trabalho em grupo com vocês. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Muito rico, né? Foi muita coisa. Muito legal. Muito esforço, né? Esperamos que esse esforço seja bastante compensado. Então, vou dar aqui boa noite a todos, né? E vamos boa noite, então. E encaminhar para o nosso professor Leandro. Isso. Até o próximo. Boa noite. Obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.